E aí pessoal, tudo bem? A gente está dando início a mais um vídeo aqui no canal para vocês. Eu sou o Alessandro. E eu sou o Sandro. E você que está chegando agora, que é um novo seguidor, assine o canal, ative o sininho, escreva o que você vai estar achando desse vídeo. E para você que já é nosso seguidor, também ative o sininho e escreva o que você está achando. Hoje a gente resolveu fazer para vocês um tour da nossa cozinha nova. Eu vou mostrar para vocês aonde era a nossa cozinha antiga, certo? E aonde está a nossa cozinha hoje, que ela foi ampliada. Só que para isso a gente pensou bastante, né? A gente fez vários projetos, como que a gente ia trabalhar nisso para mudar. E foi bem difícil, viu? Foi. E aí, de repente, aqui no prédio mesmo, estava tendo uma obra de um apartamento exatamente igual ao nosso, e eu fui visitar essa obra. Só lembrando que o nosso apartamento tem praticamente de 25 a 30 metros, acho que 26 metros quadrados, 26 né? metros quadrados. E a cozinha era uma cozinha extremamente pequena. Devia ter o quê? Talvez desses 26, deve ter 5 metros quadrados. Na realidade, a cozinha, gente, ó, era isso aqui, ó. Na realidade, a cozinha da nossa era exatamente aqui. Essa parte aqui pra dentro, que eu vou mostrar, não existia. A nossa cozinha aqui era fechada, aqui ficava a pia, aqui tinha um armário embutido superior, embaixo o armário do gabinete da pia e um forno embutido. Aqui era a nossa cozinha, juntamente com esses armários que tem aqui hoje. Hoje, ela mudou, ela ampliou. Mas para que isso fosse feito, nós reduzimos o nosso banheiro, que na realidade a minha cozinha atual hoje, ela era basicamente ela era o box do banheiro. Mas isso é um vídeo que eu vou mostrar em outro vídeo para vocês, como é que ficou o banheiro. Hoje a gente vai falar sobre a cozinha e vamos detalhar tudo direitinho como ficou. O importante é vocês saberem que antes da gente começar a cozinha, começar esse projeto, a gente teve uma pequena inspiração e tudo começou com uma obra que estava acontecendo aqui no prédio. E aí eu fui visitar essa obra e eu gostei como é que ficou a disposição da cozinha. Gravei um vídeo, trouxe para o Sandro dar uma olhada, ele também gostou e a gente abraçou o projeto. E aí a gente começa a imaginar como é que vai ficar, como seria. E aí decidimos literalmente fazer essa cozinha. Mas para que isso desse andamento, a gente começou a pesquisar valores de materiais, mão de obra de pedreiro e depois armários, coisas que nós íamos colocar. E aí a gente fez um mini projeto, como a gente queria. Fechamos automaticamente com esse pedreiro, só que não imediatamente. Primeiro a gente viu essa obra, né? Conversamos com o zelador do prédio, que aqui também executa essas obras aqui no prédio, e perguntamos para ele qual que era o preço da execução dessa obra, da mão de obra dele para esse mesmo projeto no nosso apartamento. Naquela época, o projeto e a mão de obra dele ficaria por R$10 mil, executados em 30 dias, que pra gente era muito bom, e depois o residual total era dos materiais, que podia somar de 10 até quanto a gente podia pagar. E aí a gente começou a pesquisar e fechamos com ele, só que não começou a executar a obra na sequência. Nós tivemos um tempo, porque a gente não tinha grana para pagar tudo à vista, né? Era uma disposição muito imediata de dinheiro. Então nós juntamos uma grana por aproximadamente 6 meses, depois com essa grana em mãos, e aí fechamos com esse pedreiro. Isso. Fechamos com ele fez toda a lista de material que precisava e a gente foi comprar de acordo com o que a gente gostava. Revestimento, piso e tudo mais. A partir daí eu fiz um projeto num aplicativo de celular mesmo, projetando toda a parte de tamanho, né, que soma esse quadrado onde está a cozinha. Então você tem aqui desde o chão ao teto, toda a parte de banheiro, para somar toda essa área quadrada, e a partir desses totais a gente montou um projeto que depois a gente vai colocar aqui enquanto a gente está falando para você. E a partir desse projeto e com todas as medidas e com a lista de material que o zelador passou para a gente começou a busca ativa desses materiais. Só que um pouquinho antes disso, com esse projeto feito que o Sandro fez, a gente também já começou a pesquisar armários planejados, porque a gente teria que ter uma noção de valores. E como vocês sabem, armário planejado é uma coisa que é cara e demanda um tempo para se executar. E nós não sabíamos, e descobrimos que você pode passar as medidas, mais ou menos como é que vai ficar, o projeto que você quer, e você consegue pagar isso
né, em determinadas parcelas. Foi o que nós fizemos. O tempo que nós guardamos dinheiro para a execução da obra, a gente já começou a pagar esses armários. E aí, após esse tempo, a gente começou a obra depois de 6 meses. A gente se planejou para que o custo do material que a gente ia gastar fora os armários, a gente já sabia mais ou menos o quanto nós íamos gastar. Dentro dos materiais que a gente escolheu, a gente gastou em média 5 ou 6 mil reais só de material. Isso sem incluir pia, sem incluir armário, sem incluir cuba, mais o material seco, né? Sim. Que era o revestimento. Fora que depois que você compra tudo isso, que já está em obra a sua obra, o pedreiro sempre fala, olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E tudo são coisas que são pequenos detalhes, mas que custam uma grana e que ele não tinha pedido. Então assim, num montante total, no final do vídeo eu vou falar para vocês quanto que nós gastamos entre material, execução da obra, que é a mão de obra dele, os armários que nós fizemos, enfim, eu vou passar isso para vocês. Isso. Falando um pouquinho do projeto dos armários, aqui em São Paulo eu procurei em 2 lugares, um num bairro chamado Moca e o segundo foi num bairro de Santana, que é na Zona Norte, e acabei fechando com essa rede de planejado, que facilitou o meu pagamento, dividiu o valor montante total combinado em 6 parcelas. Não ficou pesado, porque deu para ir pagando de acordo com o necessário antes da entrega da obra no final. E aí o que acontece? Quando o pedreiro executou a obra, que já estava semi-pronta, praticamente pronta, já com a pia instalada, que a pia também você compra em um outro local, nós colocamos uma pia de granito, né? Colocamos aquela presa São Gabriel, que é o que a gente queria. E aí a empresa, que a gente praticamente já tinha quase quitado, pagado o armário, manda um funcionário até o local só para confirmar as medidas do projeto que a gente já tinha passado e que eles já tinham calculado o valor do que nós pagamos sobre aquilo ali. Então assim, tudo foi feito online, em momento algum a gente precisou se dispor a ficar indo em lugares. O rapaz veio, fez a medição já com a parte pronta, que é o que eles precisavam para executar a feitura do armário, e daí o negócio foi feito. E a obra começou. Para que a obra começasse, a gente não poderia ficar aqui dentro, porque é nós dois, mais 2 gatas, e sem cozinha e sem banheiro, numa casa ninguém vive. E aqui no prédio mesmo tem apartamentos que as pessoas alugam para Airbnb. A gente conhece alguns proprietários e acabamos locando um apartamento por 30 dias, que é o prazo que a obra ia ficar aqui. Então isolamos a parte que não ia ser usada, né? Subimos para esse apartamento de locação, só com roupas e alguma coisa, porque também é completo, e a obra começou. O bacana é que a obra durou exatamente 30 dias, que foi o tempo que a gente se planejou em pagar esse outro apartamento, que é uma despesa a mais, né? Que é um aluguel, né? Que não estava meio que programada, quer dizer, estava programada, mas é ruim quando a gente gasta um dinheiro que a gente poderia estar gastando numa outra coisa, mas que facilitou a nossa vida, porque manteve a nossa vida seguindo, independente da obra aqui. Porque a gente não queria sair do prédio, que a gente poderia ter ido ou para casa da minha mãe, ou para casa da mãe do Sandro. Era uma mini mudança, nós dois e as 2 gatas. Só que a gente queria estar perto, porque como eu trabalho de casa, eu queria acompanhar essa obra. Porque a gente realmente queria que ele entregasse um prazo para que a gente não se estendesse muito. E realmente ele entregou acho que com 27 dias a obra, a gente fez toda a limpeza que precisa, né? A gente voltar para o nosso apartamento. Então vou mostrar para vocês como era a cozinha antigamente, tá? O espaço que eu tinha dela, e aí no decorrer do vídeo vocês vão ver fotos de como ela era antes com a disposição dos móveis. Mas só para vocês terem uma ideia, a cozinha era isso aqui, tá vendo? Era esse corredor, que aqui é a entrada do apartamento, certo? E esse corredor ele se dispõe aproximadamente de 4 metros quadrados. Sendo que, embutido aqui nessa entrada, que hoje é a cozinha nova, aqui era uma pia. Em cima dessa pia tinha um armário embutido com 2 portas e o micro-ondas lateral. Na parte de baixo, do lado do gabinete, né, da pia, era o forno embutido. Nessa cozinha já existia 2 armários, né, de parede, que a gente resolveu manter. Por quê? Porque faz parte do contexto da cozinha nova e a gente acaba tendo mais espaço para armazenar as coisas. Eles não são das mesmas cores dos armários que nós fizemos, tá? Eles são, eu não sei dizer o nome dessa cor, mas tipo, isso é tipo um nogueira, caramelo, enfim.
Mas a nossa intenção é a gente envelopar esses armários exatamente da mesma cor dos armários que foram feitos planejados, que vai estar aqui na cozinha nova, que vocês vão ver. E aí vão ficar todos padrões iguais. Então nós mudamos tudo, né? A gente tinha isso aqui e hoje nós temos uma cozinha em L que dá aproximadamente uma cozinha de 8 metros quadrados. Hoje a cozinha ela dobrou de tamanho, né? Essa área onde o Alessandro tá era a área literalmente da cozinha. Então onde ele tá exatamente agora é onde ficava a pia. Então todo esse espaço de cozinha, fora a porta do banheiro que está aqui do lado, dava mais ou menos uns 4 metros quadrados. A cozinha ela dobrou de tamanho porque a gente entrou dentro do banheiro, tirou espaço do banheiro e transformou, fez uma cozinha maior e em L. Então hoje nós temos muito mais espaço de armazenamento. E a história do banheiro a gente vai contar num outro vídeo. Hoje é só da cozinha para vocês terem ideia de como ficou aqui, tá? Então vamos conhecer a cozinha nova, que se integrou à cozinha antiga e virou tudo novo. E aí esses armários que ficaram, que são os antigos, eles acabaram sendo o suporte, ou seja, nós ganhamos em espaço de armazenamento juntamente com os armários novos. Então hoje, os armários antigos que vão se tornar novos novamente, a parte de cima a gente deixou para ficar armazenamento de supermercado, de comida, desse lado, e do lado de cá, eu deixei ele. E aqui eu guardo o liquidificador, utensílios e algumas coisas ficam guardadas aqui dentro também. Aqui ficou dessa forma. Aqui a gente tem essa mesa de apoio que já existia, a gente não tirou, deixou ela. Ela é aquela mesinha de apartamento, de armar e desarmar, você arma e desarma ela, você mantém com o seu espaço. A gente tínhamos uma fruteira aqui que era mais antiga. Nós trocamos por essa, que super nos atende, porque aqui eu deixo, né, o meu filtro, porque a gente gosta de água filtrada, e aqui fica as coisas normais. Tá meio bagunçado, mas é vida real. Aqui é o que a gente utiliza, a parte de cima para coisas de, né, eu faço feira, cebola, legumes, alguma coisa acaba vindo para cá. Eu deixei uma parte que eu coloco guardanapos e toalha de mesa, e a última fica a baguncinha de sacolas de supermercado, que por enquanto está aqui, ainda não decidi para onde eu vou colocar, certo? Só lembrando para vocês, está falando do total aqui é a porta do banheiro, que já era aqui na verdade, né? Existia. Atrás do Alessandro fica a porta principal, a porta de entrada principal do apartamento. Que é para onde a gente entra. Aqui nós temos um espelho que esconde o quadro de energia, e aqui em todos os vídeos vocês acompanham o nosso quadro de São Jorge. São Jorge, que é um dos nossos protetores. Aqui tem um vasinho para a gente colocar uma planta que ela acabou com o negócio da reforma, a situação toda, ela acabou se perdendo, mas eu vou substituir e vou colocar uma nova planta. No caso vai ser a mesma, mas vou ter que comprar uma planta nova, que ainda não comprei e não coloquei. Mas a planta explica qual que é e o porquê a que gente tem uma espada de São Jorge aqui, devido à reforma, não sei se foi por causa de pó de cimento, enfim, ela acabou morrendo, a gente acabou se desfazendo, mas já vou substituir porque a gente gosta de ter uma plantinha aqui de entrada. Isso, e ela tem um significado que você, né? Acaba dando um pouco de proteção pra gente, né? Que é sempre bom, né? Beleza. Quem não gosta de proteção? Então sejam bem-vindos à nova cozinha e o novo projeto que a gente vai apresentar para vocês. Essa é a parte nova da cozinha que ficou, tá? É a parte nova que foi toda feita desde do zero. Aqui foi feito tudo novinho, colocado pisos novos, revestimentos novos. Depois veio o projeto do armário novo, que eu vou abrir para vocês verem como é que eu armazenei as coisas dentro. A parte de baixo que ficou, né, da pia. Aquela parte de entrada lá, onde vai ser o forno novo embutido, que ainda não veio. E aqui é o espaço da geladeira, que ainda é a geladeira antiga que eu tenho. Que ainda não troquei pela nova, porque agora a gente precisa de tempo, né? Para poder, literalmente, tempo para trocar. Porque a gente quer colocar uma coisa de qualidade, né? Não só que caiba no nosso bolso, mas a gente já pesquisou, a gente já sabe o que a gente vai colocar aqui e não é um valor barato. Então a gente precisa se organizar e nós queremos colocar já a geladeira, o forno de embutir e trocar o nosso cooktop, porque aqui é indução por eletricidade. O prédio não pode passar gás encanado. Só lembrando que, independente se ela é pequena ou não, ela ficou uma cozinha muito mais... Não, ficou uma cozinha ampla, ela ficou compacta, mas ampla com tudo que eu preciso eu tenho nela. Tudo que eu já tinha na cozinha antiga, hoje eu só aumentei o meu espaço, né? Eu tenho mais disposição para as coisas e como eu disse para vocês,
Em termos de armário, eu tenho mais armazenamento, não só de louças, mas de coisas que a gente vai comprando e trocando no dia a dia, que faz parte da casa da gente. Tá, e só lembrando também que essa obra não foi só o aumentar o espaço da cozinha, ela foi integralmente feita do zero. Do zero. A gente trocou tudo, a gente trocou desde da parte do revestimento, das paredes. Como colocamos porcelanato no chão também. Exatamente, então tudo foi um desafio, tudo teve um gasto, graças a Deus a gente já pagou por tudo, incluindo também a pia, né, a pedra. Também. A pedra ela faz parte, né, na hora que o pedreiro acaba de colocar todo o revestimento, eu já tinha comprado e encomendado essa pedra, né, numa marmoraria, e aí a empresa vem e só faz a instalação da pedra. A cozinha que eu tinha antes, a pia na realidade, a gente tinha uma pia de 1,20 m. Hoje eu tenho uma pia de 1,60 m, que ela compõe a área seca e a área molhada, justamente para me ter mais espaço. E para mim foi super... ela tinha 1,20 m. 1,20 era uma daquelas pias antigas que era pia tradicional, é pia tamanho modelo normal. De aço inoxidável, né? Aquelas de alumínio por cima, aquelas pias bem antigas. Isso. Que foi entregue para o apartamento na época. E a gente não queria mais essa pia. Então a gente trocou, a gente fez uma pia nova, maior, compramos uma cuba mais funda do jeito que a gente queria e ficou super perfeito. Bom, lembrando que o projeto foi totalmente feito à distância, o único contato que eu tive com a empresa foi no primeiro dia que eu fui procurar. Depois a gente não foi mais. E eles foram super amáveis, foram super educados, fizeram toda a apresentação e aí acabou sendo finalizado com eles. E depois da finalização da obra, dentro do que foi projetado, aí sim a conversa inteira. Um funcionário para confirmar as medições das quais a gente tinha passado para eles. Porque se não batesse, automaticamente o projeto todo ia mudar. E olha, gente, deu super certinho. Escolhemos as cores que a gente queria, o cara fez tudo direitinho, mandou o projeto, como ia ficar, com as medições, disposição de portas e não sei o que, enfim. Os caras são bons e deu certo. Deu tudo certo, graças a Deus. Agora só vai faltar os eletros. Já a gente já tem. Vamos tentar comprar daqui para os próximos meses. Então aqui ficou assim. Aqui ficou armários como vocês estão vendo. Nessa parte de cima, tá, são tudo cliques. Essas duas portas, essa porta e essa porta aqui, ele fez clique para facilitar para a gente. A única porta que é de abrir normalmente é esta e esta. Então hoje, para mim facilitou, hoje eu bato o dedo e a porta abre. E aqui dentro, vem mostrar, Sandra, eu deixei assim por enquanto. A gente deixou aqui, né, algumas canecas que a gente utiliza, pratos para o dia a dia, e ali em cima tá algumas embalagens que eu uso, que é papel plástico filme, papel alumínio, que ainda não decidi direito para onde vai tudo, mas por enquanto tá assim. E juntamente já embaixo dessa parte do armário, que eu já tinha comprado, eu já instalei o sugar, que é um depurador de ar, né? Porque como vocês observaram, a nossa cozinha ela é fechada, ela não tem janela. Então eu preciso de circulação. Por mais que aqui tenha uma circulação boa de ar, mas eu optei por isso para facilitar. Ela não tem janela porque é um apartamento pequeno. Sim. E antigamente esse prédio era um hotel. Então acima do gesso tem uma janela que é um duto de ar. É um duto que não aparece pra gente. Isso. Mas como foi feito o teto de gesso, nas laterais é umas aberturas, então entra muito vento, gente. Então assim, circula, mas eu queria mais ventilação. Então eu coloquei o depurador, já que o rapaz estava aqui do armário quando ele instalou pra mim, ele já instalou pra mim, já me facilitou a vida. Essa parte aqui, ó, é a parte que é o manual, aqui onde eu guardo tempero, óleo, azeite, tudo é nessa disposição que ficou prático para mim, para quando eu estou cozinhando. E ter a área de condimentos foi um pedido, né, que a gente fez. Sim. E eles colocaram também, fizeram um nichozinho aí fechado pra gente. Essa outra parte do meio ficou pra gente ficar com copos. Então a parte de baixo eu guardo copos e a parte de cima ainda tá com alguns potes, né, de tapoeres de plástico. Por quê? Porque a gente está começando a trocar isso. A gente está começando a substituir tudo que é de plástico por vidro. Além de ser, né, melhor, né, e acaba não contaminando o alimento, que a gente sabe que tem alguns potes que não é legal. Então a gente está começando a substituir. Mas por enquanto alguns ficam por esse espacinho. Aqui também é clique, as duas portas. Aqui também eu tenho alguns potes armazenados. Tem minhas travessas de vidro que eu utilizo para assado, para doce. Ficou aqui. Ficou muito bem legal.
Esse café que vocês estão vendo ali é um café pilão bem antigo. Que a gente era pra já ter jogado fora, porque a gente não usa mais café assim, né, gente? E aqui ficou o nicho do micro-ondas. Então a gente fez na cor azul, eu acho que é um azul petróleo, que não me lembro se era bem essa cor, mas ficou nesse azul que ficou muito bonito. A gente estava até em dúvida se ficava com verde ou com azul, e no final a gente fechou no azul. Por azul. E a parte do madeiramento é meio que nogueira, Sim. vamos pensar assim. Esse aqui é o nosso micro-ondas que a gente já tinha, né? Ele já foi projetado para um micro-ondas desse tamanho. Nós vamos também trocar o micro-ondas, porque nós vamos comprar tudo da mesma marca: geladeira, micro-ondas, cooktop e forno de embutir, da mesma empresa que todo mundo gosta, que acaba sendo a Electrolux, que é uma das melhores que tem, e a gente gosta muito dessa marca. Por isso que a gente não comprou tudo, porque a gente quer achar tudo exatamente igual. Vai ser uma geladeira de inox, vai ser um micro-ondas de inox, o forno cooktop ele é preto, tradicional, o forno de embutir também ele vai ser preto com as bordas inox. Então assim, a gente está fazendo da maneira que a gente quer. E as medidas, quando foi já projetado o armário, pia, eles já pediram qual é o modelo para fazer o tamanho exato, então nós já passamos. Então aqui a altura que está desse armário para a geladeira, já é a altura que vai caber a geladeira nova, o forno de embutir também vai ser o novo. Hoje vocês podem ver, eu tenho aqui o meu forno antigo. Esse forno, ele ficava na cozinha antiga, embaixo da pia, exatamente aqui, nesse espaço. Eu não joguei o forno fora, porque eu preciso de forno para assar alguma coisa até eu comprar o meu novo. Então, quando eu preciso de assar alguma coisa grande, eu tiro ele daqui de cima, desocupo essa bancada aqui, a parte seca, coloco o forno aqui e asso tranquilamente. Tá? Hoje, aqui em cima eu tenho a minha air fry e o meu fogão de indução, que aqui eu tenho já é uma boca. E nós vamos comprar um fogão que contém 2 bocas. E eu tenho 2 opções para instalar esse fogão. Chamar o cara que fez a pedra para mim, para ele recortar e eu embutir esse fogão aqui, ou simplesmente deixar em cima da bancada. E a gente ficou pensando o que a gente vai fazer. Vamos embutir, não vamos embutir? Decidimos que a gente não quer embutir. A gente quer a bancada livre. Então não atrapalha, vai continuar um fogão com essa mesma disposição com 2 bocas. O dia que eu não estou usando eu tiro para guardar para outro lugar, para utilizar esse espaço. Porque eu tenho air fry, eu tenho outras coisas. Vem mostrar aqui embaixo, como é que ficou embaixo da pia. Embaixo da pia ficou assim. Aqui em cima eu deixo, ficou panelas, que a gente usa pro dia a dia. E aqui na parte de baixo eu tenho atrás formas de bolo, formas de fazer pudim, essas coisas. Eu tenho a minha chaleira elétrica e tenho a minha torradeira. Ficou essa parte guardada a isso aqui. Então assim, a gente tem ainda muito espaço. É que como tudo é muito novo, a gente, conforme a gente vai comprando e trocando algum utensílio, a gente vai remodulando e mudando tudo isso. Não, e outra coisa, no outro armário ele era menor, né? Bem menor. Ele devia pegar essas 4 primeiras portas aqui. 1, 2, 3, 4 portas. Era só 2 portas. Era só 2 Era portas? 2 portas, que era exatamente aqui, e aqui era um buraco que embutia o micro-ondas. É verdade. A gente só tinha 2 portas e mais essas outras armários que o Sandro já mostrou para vocês no início do vídeo. Então ali a gente armazenava a alimentação, a gente armazenava a louça, tudo ali. Hoje não, hoje eu tenho o dobro de espaço, então a gente acabou meio que espalhando tudo. Mas se você compactar e ajuntar tudo certinho, que ainda a gente está na arrumação, ainda vou ter muito espaço de armário. E o outro detalhe talvez de não colocar o fogão embutido, primeiro porque a gente ganha espaço de balcão. Sim. E outra, a gente pode levar o fogão para onde a gente quiser. Então a gente pode utilizar o fogão em cima da pia, mas também a gente pode usar em cima da mesa se a gente precisar aumentar esse espaço. Logicamente, não vou jogar o meu fogãozinho fora, porque ele é um fogão da Electrolux, ele é um pouco mais antigo, mas é tão bom quanto. Então eu tenho uma reserva. Por quê? Aqui no nosso prédio a gente tem salão de festas. E o salão de festas não tem fogão. Então quando a gente desce para fazer alguma festa, alguma recepção, a gente que leva o nosso fogão. Então ele vai acabar sendo um fogão de apoio para quando eu descer, eu tenho ele guardadinho, não vai me atrapalhar. E depois que vier o fogão novo, que esse aqui for guardado, ele vai conseguir ser guardado aqui dentro, embaixo do gabinete da pia, porque ainda tem um espaço para isso. É só reorganizar direitinho. Beleza. Mas assim, dá super certo as coisas. Bom, na outro armário não tinha gaveta. Não tinha gaveta. Pra gente guardar nossas Então, embaixo, né, talheres. que aqui é o fogão embutido, que ainda não é embutido, que vai vir o novo. Em cima dele ficou uma gaveta. Então hoje eu tenho um super mega gavetão, que é de guardar talheres, que tá bagunçado, claro, né? Que faz parte. Mas aqui a gente guarda todos os nossos talheres do dia a dia, né?
Agora os talheres, as peças maiores, como a gente comprou uma fruteira que tem uma gaveta, e essa gaveta eu não, na realidade eu teria que utilizar ela para guardar guardanapo, essas coisas, mas eu não estou utilizando para isso. Então eu guardo as outras bagunças de cozinha, que são essas peças que a gente utiliza, né, no dia a dia. No dia a dia para servir concha, escumadeira, garfo, enfim, essas coisas. Assim ficou a nossa cozinha, né, da antiga para a nova, que hoje é uma cozinha em L. Nós ganhamos em espaço para armazenamento. Vamos falar um pouquinho da pia? Nós ganhamos em tudo, que ficou com 8 metros quadrados. Essa pia, a gente fez uma pia em granito, né, do granito São Gabriel, ela é preta, e aí a gente tem a área molhada e a área seca, ou seja, uma coisa não se mistura com a outra quando a gente está cozinhando e tudo mais. A cuba também é nova, a gente colocou uma cuba mais profunda. A cuba que nós tínhamos antes era uma cuba pequena, que era super rasa, que você lavava a louça e espirrava tudo em você. Então assim, era horrível. Hoje não, hoje você lava com tranquilidade. A gente colocou uma torneira que muita gente deve ter em casa, ela é super flexível, ela gira, ela sobe, ela desce. Quando eu quero lavar a pia, é só puxar a torneira, ligar a torneira e lavar a pia, enxaguar. Quando eu não quero, ela está na disposição normal de cozinha. Então assim, super prático pra gente, né? Não é uma torneira baratinha, mas também não é uma torneira que é o olho da cara. Não, e o bacana também é que nesse planejamento a gente colocou novos pontos de energia, né? Sim, a gente não tinha. Então hoje basicamente você pode ver, eu tenho tomada aqui, eu tenho tomada aqui e eu tenho tomada aqui. E eu optei por ter duas tomadas 220. Por quê? A minha airfry é 220, o fogão novo que vai vir é 220. A geladeira nova que nós vamos comprar, que nós andamos vendo, ela é mais barata no 220 do que no 110. Sendo que o 220 você acaba economizando um pouco de energia. Então eu tenho um ponto 220 aqui para a geladeira, mas também embaixo eu tenho outro ponto 110 e 220. Que também, então assim, agora eu tenho, antigamente eu não tinha tomado 220 nesse apartamento, eu tinha um ponto. Hoje eu tenho 2, 3, eu tenho 4 pontos. Sendo que outro ponto também está aqui atrás desse forno, na parede, que é para o forno novo, que também vai ser 220. E atrás dos armários também tem mais pontos de energia. Sim, aqui dentro do armário, aqui tem um ponto 110 e 220, mas eu só estou usando o 110, que é para o sugar. Aqui dentro desse armário tem um outro ponto de energia, que ele é 220, porque o meu micro-ondas também é 220. Então assim, a gente fez tudo como a gente queria fazer, como deveria ser feito, para poder estar, né, nos atendendo conforme a gente precisava, porque antes a gente não tinha tudo isso. E tem um detalhe ainda que a gente não falou, que é o adicional do armário. Tá. Esse armário, a gente precisa de espaço para guardar vassoura, rodo, aspirador, essas coisas. Então, para a gente não ficar sem espaço, ele já foi projetado. Eu vou puxar para vocês verem. E ele veio justamente com isso aqui, ó, um gavetão, tá vendo? Então nesse gavetão tá o meu aspirador, está vassoura, está rodo. Às vezes eu guardo nele panos de chão novo que eu compro, fica guardadinho aqui. E na hora que eu não estou usando, simplesmente ele faz isso. Ele vai para debaixo da pia, não me ocupa espaço, não me atrapalha e tá tudo lá, guardadinho. E ainda assim, gente, é um gavetão grande, porque ele tá vazio, ele só tá com poucas coisas, que eu posso colocar mais coisas. E aqui pra gente, a gente colocou o que a gente tem nesse momento. Não, entendeu? E quem mora em apartamentos pequenos, sim, são coisas que facilitam a vida, qualquer né? espaço vira local de armazenamento. Então quando você tem a oportunidade de replanejar, reorganizar, tá super certo, né? Perfeito. Então assim, essa ficou uma cozinha compacta, mais ampla ao mesmo tempo. Tem tudo que eu preciso, eu tenho air fry, eu tenho forno, eu tenho torradeira, eu tenho chaleira elétrica, a gente tem panela de pressão elétrica, sim, a gente tem batedeira, liquidificador, tudo fica guardado no seu devido lugar. E a gente também pensou nessa parte da decoração, né? Por exemplo, a gente não quis furar a parede. Não, a gente então, não quis e não quer, né? O Alessandro, ele pensou nesses equipamentos. A gente comprou esses ganchos, né? É um gancho para colocar, né, pano de prato, essas coisas. Então, ele sai, ele é por pressão, você gira e coloca. Então assim, é uma coisa que eu não quero furar a parede, eu acho desnecessário, porque ainda tem mais uma coisa que vai vir nessa cozinha, que ainda não veio, né? Mas só vai vir depois que vir primeiro a geladeira, o fogão e o forno. Aqui vai ter uma televisão nessa parte.
né? Porque tem pessoas que gostam de cozinhar vendo TV. Eu não ligo, mas tem gente que gosta, Na sabe? verdade vai ser um equipamento inteligente, né? Vai ser acho que uma TV acho que a gente vê de 14 polegadas, é pequena, né? Vai ser uma Alexa televisão. É uma Alexa televisão que vai vir aqui e aí o meu porta-guardanapo, como vocês estão vendo, Vai ter que mudar de vai lugar. para as cucuia, vai sair dali, né? Mas até aí tudo bem, porque quando ele está aqui ou cozinhando ou lavando louça, ele gosta de ver TV. Que hoje ele colocou a televisão improvisada. A gente tem o nosso iPad e ele grudou aqui, ó. Ele colocou na geladeira, porque quando ele está na cozinha lavando louça, fazendo comida, porque às vezes ele cozinha, né? Aí ele liga aqui, né? Os streams de filme. Esse é bom porque ele também gruda. Ele gruda na geladeira, ele tem imã. Ele gruda na geladeira, então fica no formato televisão também. Então também já é uma televisão semi-improvisada, que vai ser agora, a próxima vai ser uma tela maior que essa, não do tamanho do iPad, e ela vai vir pra cá, pra essa parede. A gente também pensou muito na iluminação. A gente criou uma cozinha iluminada, e isso valeu muito, porque nós colocamos cloacas laterais, com uma iluminação forte, fora o trilho, focando a luz onde eu queria. Então um foco está diretamente para a pia, e outro foco está diretamente para, como é que chama? Para o fogão. Fora que, quando eu estou cozinhando, eu quase não uso, mas às vezes quando eu lembro, eu ligo. Esse negócio aqui, o depurador, ele também tem uma luzinha, mas é para ficar em cima mais do alimento, que indifere isso para mim. O que me dá sustentação é essa aqui, a da lâmpada que a gente colocou do trilho. A gente colocou um trilho tanto aqui, quanto aqui, gente. Ó. Isso aqui é um outro trilho que também colocamos dois pontos de luz, que super ilumina aqui. E aí quando terminou, instalou o armário, a gente não tinha pintado essa casa ainda. E a gente falou, que cor vamos pintar a parte antiga da cozinha, que agora é uma cozinha nova. Então nós pintamos de cinza, como se fosse um cimento queimado, mas não é. É um cinza não escuro, mas também não clarinho, um cinza mediano, que super combinou com o revestimento da cozinha nova e super combinou com o armário que é azul. Ele fica aparecendo no vídeo quase que um azulzinho claro, mas ele é um cinza... Um cinza mais claro. Eu acho que ele é um cinza meio azulado, não? Mais ou menos. Né? Talvez. Porque na verdade essa cor, gente, foi criada pela gente, porque nós compramos tinta branca e compramos uma outra tinta, e a gente não gostou da cor que ficou. Então o que nós fizemos? Porque foi a gente mesmo que pintou, aqui não foi o pedreiro. Nós misturamos essa tinta e ela deu essa cor bonita que a gente gostou. Então nós acabamos pintando ela, passando essa tinta na parede, como também a gente passou na porta do banheiro, que é a mesma tinta que foi na porta do banheiro, é a tinta que está na parede. Deu um acabamento super bacana, bonito. Ficou lisinho, ficou agradável. Aqui nessa parte do corredor a gente colocou também um quadro. Esse quadro que nós já tínhamos, a gente colocou aqui. E ficou assim, gente. Acho que deu pra vocês mais ou menos terem uma ideia de como é a nossa cozinha, como ela era, de como ela ficou. Hoje eu tenho uma cozinha basicamente de quase 8 metros quadrados, com bastante armário, com bastante espaço de armazenamento, a circulação pra gente ficou perfeita, tenho mesa de apoio e ficou super 10. Que ainda falta eu mostrar para vocês o banheiro, que não vai ser nesse vídeo, vai ser num próximo vídeo, só como era o nosso banheiro e como ele ficou hoje. Quando a gente fala, mas você tinha um banheiro gigante, você se adaptou? Super normal. A gente está hoje com um banheiro reduzido, porém super nos atende. É um banheiro de apartamento pequeno. É um apartamento pequeno, porque antigamente ele era um banheiro gigantesco, que ele parecia mais um cômodo grande do que simplesmente o banheiro em si. Dentro do banheiro antigo, para vocês terem noção, caberia uma lavanderia. Dava para fazer um banheiro mais lavanderia. Se você está gostando desse vídeo, assine o canal, ative o sininho, deixe seu comentário aí, porque eu acho que é super válido pra gente. Se você tem alguma dúvida no que eu mostrei para vocês, pergunte pra gente poder esclarecer, porque às vezes possa ser que eu deixei passar alguma coisa, mas pode perguntar que a gente vai estar respondendo. E você que é um novo seguidor, espero que você tenha gostado desse vídeo. Para você também que já nos segue, também a gente quer que você deixe seu comentário. Então não se esqueça que isso é importante para a gente poder mostrar para vocês outras coisas que virão. E só lembrando que toda vida que vocês deixam um likezinho de vocês, o YouTube entende que você gostou e ele vai divulgar esse vídeo para mais pessoas. Então o like é tão importante quanto seguir a gente. Então fica o detalhe, é só seguir o canal, ou melhor, assinar o canal, como todo mundo diz, ative o sininho, deixe aí o seu comentário, que a gente vai estar mostrando mais coisas para vocês. E agora eu vou cozinhar.
Vamos preparar o almoço, que hoje é uma coisinha bem leve. Uma saladinha de alface americana com tomate. Eu já acabei de temperar umas bistecas, para depois só dar uma grelhada no air fry. E aí eu fiz um arroz branco normal. E eu tenho frango desfiado. Eu fiz um refogado dele com legumes, com cenoura, juntamente com cebola, mais outras coisas. E aí eu vou misturar isso no arroz, fazer um arroz colorido com esse frango desfiado, esses legumes, a saladinha e a bisteca. Aí vocês vão me acompanhando, beleza? Arroz finalizado, já misturei né, aquele refogado de frango desfiado com legumes que eu fiz. E você pode pôr o legume que você tiver, né? Tem gente que põe, eu gosto de pôr milho, ervilha, salsinha, cheiro verde, cebolinha, cebola batida. Desfio o frango, faço um refogado e misturo no arroz branco. E é assim que fica, ó, perfeitinho. Bom, almoço feito, a gente já comeu, a gente está satisfeito, certo? Espero que vocês realmente tenham gostado desse vídeo, que vocês curtam de verdade, porque o nosso próximo vídeo eu vou mostrar o tour do banheiro. Como é que ficou o banheiro depois da reforma. Vocês vão ver tudo certinho, passo a passo, disposição, armários, como tudo ficou, tá? A gente fica agradecido de você estar aqui acompanhando. Espero que vocês realmente tenham gostado desse vídeo, porque pra gente é super importante. Então você que é o nosso seguidor, ou seguidor novo que chegou, né, assine o canal, ative o sininho, escreva o seu comentário, porque assim a gente vai saber que você gostou e que você quer ver mais vídeos do nosso dia a dia, da nossa casa, e fora que a gente vai mostrar outros vídeos para vocês que são tão legais quanto. E deixe também as sugestões de vocês, né? Aquilo que vocês querem que a gente faça, ou dentro de casa, ou fora de casa. A gente vai gostar bastante da nossa rotina ainda do dia a dia, exatamente. Seja levando as meninas pro veterinário, seja a gente num passeio, indo para casa das nossas famílias e até mesmo dentro de casa. Então se vocês tiverem sugestão, podem deixar que a gente vai gostar bastante. Então tá, gente, esse foi o nosso dia de hoje. A gente fez o nosso vídeo de mostrar a cozinha, mostramos a gente fazendo o nosso almoço, que a gente teve que comer, claro que a gente tem fome. E a gente espera vocês no próximo vídeo, certinho? Até a próxima!